Jorge Viana, presidente da Agência de Promoção de Exportações do Brasil, Apex, alterou o estatuto do órgão para permanecer no cargo. Ele aboliu a regra segundo a qual só pode ocupar a presidência da Apex quem for fluente em inglês. Viana é monoglota. O ex-senador do PT, Jorge Viana, assumiu o cargo em janeiro, mesmo sem ter o requisito. Em março, o Conselho Deliberativo da Apex mudou o estatuto. Agora, a fluência do inglês passou a ser apenas preferencial. Com isso, Viana poderá permanecer na função, pela qual ganha R$ 65 mil por mês. Para começar aqui nossa rodada de análise e comentários, quero dar boa noite a Silvio Navarro. E aí, Silvio, como é que o presidente da Apex, que não tem domínio da língua inglesa, vai realizar negociações e representar o Brasil no exterior? Não vai, né, Paula? Boa noite para você, meu mestre Augusto Nunes, para a craque Ana Paula Henkel. Fernão, muito bom ter você com a gente hoje. Boa noite para quem está aí do outro lado da tela. Paula, olha só, esse é um clássico exemplo de como o PT trata a coisa pública. É colocar a companheirada em cargos estratégicos com salários altos, simplesmente para ganhar dinheiro e não preocupado com o Brasil, não preocupado com o dever de ofício. A função da Apex, e claro, do seu dirigente, é promover o Brasil no exterior para investidores e exportadores. O mínimo requisito para isso é falar o inglês, que é uma língua universal. Mas, afinal de contas, o próprio presidente Lula e sua imensa comitiva na China nesta semana já declarou, já questionou por que, por exemplo, o dólar é a moeda corrente internacional. Então, não precisa falar inglês, basta ser filiado ao PT. O Jorge Viana é do clã Viana, que governava o Acre até 2018, quando os Cameli voltaram ao poder, né? O Orleir deixou o poder em 1998 para o clã Viana e aí se sucederam o Jorge Viana, o irmão dele, Tião Viana, e o Binho Marques, que era um aliado deles. Como não podia passar o governo de irmão para irmão, eles colocaram o Binho Marques para um intervalo. Enquanto um era governador, o outro era senador. Em 2018, toda essa hegemonia se quebrou e o Gladson Cameli voltou ao poder, lembrando da família que tinha governado o Acre até 1998, para a gente ver como é que funciona a República, né? Como é que funciona a política nesses estados do norte do Brasil. Paula, mais um ponto. Em 2019, eu fui até procurar o nome, não é um nome fácil, que todo mundo se lembra, Alexandro Pinho Carreiro foi nomeado para a Apex. Ele ficou 8 dias no cargo. Por quê? Porque não dominavam o inglês. A velha mídia caiu matando, não tem outra expressão melhor. Todas as manchetes do consórcio da imprensa, porque como assim ele não falava inglês? O Congresso Nacional reagiu, o PT reagiu com histeria, porque ele não falava inglês. Ele ficou 8 dias no cargo. E aí o que é que acontece quando você tem o PT de volta ao poder? Né? Essa forma empoeirada que cheira a naftalina do PT voltar com as velhas práticas. Dá um jeitinho, faz um remendo para manter o companheiro no cargo. E isso, Paula, acredite, não está acontecendo só na Apex. Isso está acontecendo na República de uma forma geral. Na edição dessa semana, a gente traz uma reportagem, inclusive, intitulada A Volta dos Gafanhotos. Os gafanhotos voltaram. Como a CUT e o PT já aparelharam toda a máquina pública, os cargos de confiança, os cargos especiais, os gratificados, os conselhos de estatais e bancos públicos. Ou seja, esse é o método petista de governar. Nada de surpresa, é só uma volta no tempo. E para você que está chegando agora, quero lembrar que logo mais nós vamos entrevistar aqui no programa Oeste Sem Filtro o jurista Ives Gandra Martins para falar sobre a situação da prisão do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Agora eu quero dar as boas-vindas a Ana Paula Henkel. Ana, a Dilma dizia para os americanos, pedia para os americanos speak slowly, né? Agora o Jorge Viana já admite que ele não entende nada de inglês. É assim. Nem isso vamos ter, né, Paula? Muito boa noite, Paula, craque Silvio Navarro, meu mestre Augusto Nunes. Fernão, muito bom ter você aqui com a gente e muito boa noite à nossa audiência maravilhosa.
Bom, o PT não fala nem português, né? Ontem passamos aqui, mostramos o vídeo da Dilma lá discursando nos BRICS e eu acho que nem ela entendeu o que ela disse. É um partido apenas ideológico, né? Nada mais do que isso. Não tem veia técnica nenhuma, em lugar nenhum. Peguem os 37 ministérios e olhem a ficha técnica dos comandantes de cada um deles. Não existe. Não tem absolutamente. Ninguém tem credencial para conduzir nenhum daqueles ministérios. E agora, se eles não têm nenhuma credencial técnica para conduzir ministérios, imagine uma Apex, né? Estamos falando da Agência de Promoção de Exportações, o básico, o inglês. Ninguém está pedindo para falar alemão, francês, russo, chinês, mas o básico, né? A língua universal, o básico, o inglês. E você agora tem que engolir o cabide, o cabideiro que se tornou esse governo. Nada mais do que isso. Um cabideiro, cabides de empregos, a turma, a companheirada toda pendurada em ministérios, 37, em agências, em secretarias, né? Distorceram ali, modificaram a lei das estatais. Muitos falam que foi para beneficiar o mercadante no BNDES, mas a gente sabe que no efeito cascata isso beneficia centenas de cabideiros, né? Dos mamadores aí do nosso dinheiro público. O questionamento fica que há 100 dias, onde estão as agências de checagem, a velha imprensa, aquela que estava alerta 24 horas por dia, 7 dias na semana, né? Bolsonaro fez isso, o ministro dele fez aquilo, Paulo Guedes disse aquilo. Sumiram, né? Sumiram. Sabe quem sumiu também, Paula? A turma que colocou Bolsonaro e Lula no mesmo patamar e pregou o voto nulo, dizendo que não, voto nulo é belo e moral. Está aí 100 dias dentro de um governo completamente descontrolado e que também não fala inglês. Fernão Lara Mesquita, muito boa noite, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Oeste Sem Filtro. A gente já viu esse governo aí desfigurar a lei das estatais para acomodar Aloysio Mercadante no BNDES. E agora vemos então uma alteração no estatuto para acomodar aí Jorge Viana, que não fala inglês, numa agência de promoção de exportações do Brasil. Bom, primeiro, boa noite para a galera do Oeste, as senhoras, os senhores aí que estão do outro lado da tela. É um prazer estar aqui de novo. Bom, gente, o Silvio, agora há pouco, fez uma boa descrição do feudalismo brasileiro, né? Como é que aquilo vai sendo partilhado de pai para filho e de primo para primo e dinastias que se sucedem e tal. E o que importa é você ser ou não ser um barão de Sua Majestade, o Lula. Né? Todas as outras qualificações estão descartadas. E esse é o problema do Brasil, entendeu? Me preocupa demais essa coisa do Brasil se discutir a si mesmo, né? Isso eu estou falando da direita e da esquerda, hein? Partindo do princípio de que nós somos uma democracia. Nós não somos, nós nunca fomos, né? E enquanto a gente não entender que é assim, a gente não vai conseguir discutir nada com proveito completo mesmo, como tem que ser, né? Porque a gente fica na periferia, a gente não discute o ponto principal, que é que o povo está fora do poder, não tem nenhuma ascendência sobre o poder, ele não é representado, não existe um sistema de representação, né? Então, todos os conceitos que definem democracia estão ausentes. E foi isso que vocês descreveram aí. Eu até me senti assim meio consolado, porque eu falei, bom, desse cara para Dilma melhorou, porque se ele é monoglota, né, a Dilma é nuliglota, ela não fala língua nenhuma, né, e está lá no banco dos BRICS. Então,
Vamos que vamos, né?